Boa noite, igreja, graça e paz. Nós vivemos um momento atípico, pela primeira vez na história que eu presencio algo acontecendo dessa maneira, né? Que até nossas igrejas ficaram fechadas. E isso traz à minha memória, né, uma passagem bíblica, né, que diz, né, que no fim dos tempos a gente não vai mais poder adorar o Senhor e a gente não vai mais ter essa liberdade, né, de louvor, de adoração. Hoje, apesar de temporário, a gente já sofre um grande impacto, né? E apesar da distância, a gente ainda tem a possibilidade de engrandecer o nome de Cristo e adorá-lo. E eu convido você aí da sua casa mesmo, para nesse momento, engrandecer o nome de Cristo, adorar o nome de Deus e orar bastante nesse momento, que é um momento que a gente precisa de muita oração, para que Deus cuide de nós, cuide do povo dele e também das pessoas que ainda não o conhecem. Eu convido você a participar comigo deste momento de louvor e adoração, aí mesmo onde você se encontra. Amém? Que nosso louvor seja recebido por Cristo. Posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Meu Jesus, perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, só a tua vontade posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz, aos seus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés.
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, eu não me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou em teus laços de amor. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque a gente pode ainda contemplar o Teu nome, a gente pode livremente nos manifestar, engrandecer a Sua presença.
que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor toque cada coração que assiste essa palavra, que o Senhor toque cada vida, que o Senhor nos conduza em sua vontade, Deus, para que a gente nunca se desvie. E assim eu oro e agradeço de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Deus. Quero desejar que a tranquilidade dele esteja com cada um de vocês, esteja no lar de vocês. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos, os últimos dias especificamente, uma forma totalmente de viver e de conviver. E a expressão de eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês hoje, eu acho que demonstra muito bem isso. Esse é o momento da gente estar em casa, é o momento do isolamento social, é o momento de estar com a família, de proteger aqueles a quem nós amamos, é o momento de não nos desesperarmos, é o momento de nos aquietarmos em casa, e isso, de alguma forma, vai nos mostrar um caminho diferente de como nós devemos nos comportar e viver daqui para frente. Antes propriamente de a gente meditar na palavra do Senhor desse domingo, eu queria dar algumas instruções que eu, junto com o conselho, junto com o pastor Eduardo, com o seminarista Abacuque e com o licenciado Roberto, estamos decidindo, tá? A primeira delas está relacionado aos nossos encontros. Todo mundo já recebeu pela lista de distribuição de que nós não vamos estar realizando, agora ainda mais com o Estado de São Paulo decretando esse decreto do governo de que devemos ficar todos em casa, né? Então nós vamos estar postando sempre vídeos para a igreja, para que a igreja possa estar recebendo também a palavra do Senhor através da internet, através especificamente do YouTube, que é o canal que nós vamos estar disponibilizando todas as mensagens para vocês, tá certo? A princípio, quais são os momentos que nós vamos estar entrando ou ao vivo ou com vídeos editados para vocês? Vai ser todas as quartas-feiras, até porque a igreja já tem o nosso culto de quarta-feira. Às sextas-feiras, que é um momento novo, tá certo? Nós vamos estar nos revezando, que toda sexta-feira também a igreja receba uma palavra, uma ministração, um momento de reflexão e de oração. A escola bíblica dominical, nós ainda vamos pensar como que nós vamos fazê-la. Não que não podemos, mas exige isso de uma estrutura maior para com os professores, né? O culto de domingo à noite, a gente vai continuar também online, tá? E eu quero aqui especificar esse momento. Hoje eu estou gravando na minha casa, e queria deixar para os irmãos aqui que eu estou resfriado e a Heleninha também está. Então eu optei por não sair de casa nem para ir para a igreja gravar o culto. Então, especificamente nesse domingo, a gente está fazendo esse vídeo aqui da minha casa, tá certo? Igreja, domingo à noite nós vamos ter nosso culto normal, como sempre, às 7 horas da noite. Você pode entrar no canal do YouTube da igreja, que você vai ter lá a edição do nosso culto, tá certo? Quero deixar aqui também meu pedido aqui já de compreensão e de desculpas, porque não sou acostumado com isso. Imagino que o pastor Eduardo e todos os outros que vão estar aparecendo aí online para vocês também não estão acostumados, que vocês tenham essa compreensão. Mas eu quero aqui deixar o recado de que a igreja, apesar de ela não estar junta dentro de um templo, a igreja é uma comunidade, a igreja pode estar muito mais próxima em Jesus Cristo, em Deus, do que ela estava até então nas realizações dos seus eventos, tá certo? Então, orientações para que os irmãos acompanhem, porque nós não estamos parando a nossa Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí durante esse tempo que a gente tem que ficar em casa. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração junto comigo e depois a gente vai fazer a meditação na Palavra do Senhor. Pai Celeste, nós estamos aqui reunidos como igreja, ó Pai, não dentro de um templo, mas reunidos da mesma forma como igreja,
para cultuar o Teu nome, para adorar o Teu nome, para orar ao Senhor, para pedir ao Senhor que o Senhor venha falar com a sua igreja. E nesse momento, Pai, que nós vamos estar meditando na Tua palavra, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, venha nos conceder, Pai, o privilégio de ouvir a Tua voz. Não a minha, como eu sempre falo, Pai, mas Teu Espírito Santo na vida de cada um, falando, consolando, Pai, edificando, trazendo, Pai, esperança, trazendo, Senhor Deus, a motivação, a ousadia, a firmeza daqueles que confiam no Senhor, que é dono da vida e da morte, Pai. Nesse domingo, nós como igreja, ó Pai, nós não estamos num templo, como eu já disse, nós não estamos sentados em cadeiras enfileiradas, nós não estamos, ó Pai, nos abraçando, nos olhando, tendo a comunhão do Senhor, Senhor Deus, vivendo a comunidade de Cristo de uma forma direta e visual. Mas nós estamos aqui, sim, ó Pai, no Espírito Santo, cremos que estamos vivendo a comunhão dos filhos do Senhor. E eu te peço, Pai, que cada momento desse que a gente for viver seja um momento para crescimento. Que ele não seja apenas um momento de ficar em casa, Senhor Deus, parado, mas seja um momento de crescimento da tua igreja. Que a igreja possa ser relevante, que a igreja possa ser ouvida, que a igreja possa ser um ponto de equilíbrio, Pai, para tanto caos e tanta desgraça que nós temos visto, Pai. Que nós possamos ser exemplo daqueles que confiam num Deus da vitória, num Deus do amor, num Deus da paz, num Deus, Senhor Deus, do compartilhar, num Deus, ó Pai, que se preocupa com todos. E é nesse intuito, Pai, que nós estamos aqui. E te pedimos, Deus, que sobre a meditação da Tua palavra agora Tu se faça presente e venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler com vocês um texto lindo, e que eu acho que cabe muito bem para esse momento que a gente está vivendo. A gente está talvez passando por um momento único na história, onde a mídia ela conseguiu trazer muito claramente para dentro dos nossos lares, para dentro do nosso dia a dia, situações que talvez o mundo já passou em outras épocas, talvez não, é certeza que o mundo já passou em outras épocas, mas nunca a notícia chegou tão clara, tão objetiva, para que as pessoas tenham noção do que realmente está acontecendo, né? E a gente tem vivido tempos aqui de uma mídia que vem com o intuito de nos mostrar e nos fazer compreender a importância de ficarmos isolados, a importância de nos ficarmos em casa, vem nos mostrando as tragédias que têm acontecendo em outros países, nos orientando, sendo quase como que um pai para dizer assim, fique na sua casa, não saia daí, porque isso vai ajudar a isso não se disseminar, a esse vírus não se espalhar. E o que isso tudo vai fazer conosco? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. O que isso tudo vai nos ensinar, né? Porque talvez em outros momentos, há uma década atrás, se isso tudo acontecesse, não ia ser tão rápido e talvez não seria tão trágico como nós estamos vendo agora, porque está sendo gravado, está sendo noticiado. Isso traz para nós sensações diversas, sensações de insegurança, sensação de medo, e quando a gente olha países como a Alemanha, onde tem um alto índice de contaminação por esse vírus, mas também um baixo índice de letalidade, isso está muito ligado à capacidade do governo de estar disponibilizando à população os tratamentos necessários, como eles têm falado que é necessários respiradores, e a gente vê em outros países não tão preparados, e países que a gente nem ouve falar, mas que já está se disseminando, que realmente não estão preparados para cuidar, isso traz para nós um sentimento de impotência. Né? A gente vê os nossos líderes políticos, os nossos governadores, os nossos vereadores e prefeitos, o próprio nosso presidente, sempre falando com muita clareza, falando sempre com muita determinação, pedindo tranquilidade, mas quando a gente vai para a prática, a gente sabe que o nosso país, ele não é um país ainda preparado para uma situação como essa.
E isso traz para nós realmente uma sensação de impotência, né? Até então, a comida que era uma coisa tão fácil de ir ali no mercado e buscar ou na padaria, hoje já tem aquela apreensão: será que eu compro mais? Será que eu compro menos? Será que tem muita gente comprando muito e vai faltar para mim? E a gente olha para dentro de casa, olha para os nossos filhos e fala assim: eu não posso deixar faltar comida para o meu filho. E ao mesmo tempo a gente olha e fala assim: e se esse vírus estiver comigo? Hoje eu sou exemplo disso. Estou passando aqui por um momento de resfriado, graças a Deus eu não estou com febre, eu não tenho mais nenhum tipo de preocupação de que isso vai desenvolver para alguma coisa grave, mas em algum momento isso passa pela nossa cabeça, a sensação da insegurança, que até então nós somos tão potentes, né? Nós somos tão competentes com o nosso corpo, e quando vem situações simples até então como essa, de um simples vírus de gripe, isso nos traz total insegurança. Aonde nós devemos estar diante de uma situação dessa como igreja? Eu quero exemplificar para vocês lendo o Salmo 23, e se você estiver com a sua Bíblia aí sentado no sofá da sua casa ou na cozinha, onde quer que você esteja, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse salmo, tá certo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu queria enfatizar aqui para vocês que esse salmo de Davi, ele não foi escrito dentro de uma situação de tranquilidade, né? Eu gostaria de voltar aos irmãos aqui uma breve reflexão de quem foi Davi. E se a gente olhar a história dele, desde menino como pastor de ovelhas, Davi ele sempre foi uma pessoa muito ousada, né? Ele era aquele tipo de personalidade que é baseada muito no enfrentamento das situações difíceis, né? Não à toa ele se tornou rei do povo de Deus. E se você lembra muito bem, Davi foi um homem que passou por situações difíceis na vida dele. Situações onde aparentemente a vida dele não continuaria, né? Davi, como pastor de ovelhas, enfrentou feras no campo, né? Protegeu as suas ovelhas em situações que humanamente a gente diria que é impossível, né? Ou praticamente impossível, né? Davi, quando viu o seu povo na guerra sendo oprimida pelos filisteus, ele tomou a frente e se colocou como um escudo do povo, né? Foi enfrentar como um jovem franzino, aparentemente mostrando fraqueza física, o melhor lutador do povo filisteu. E em todas essas situações, o Davi ele teve a vitória, ele ganhou, né? Ele teve a honra de participar de momentos de que ele, em situações extremamente desafiadoras, ele se colocou ousado, forte, desafiando o perigo em nome de Deus e venceu. Quando Davi está escrevendo esse Salmo 23 e tantos outros, ele está passando por momentos difíceis. E um dos momentos mais difíceis da vida de Davi foi quando ele foi perseguido pelo rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul sabia
de que o tempo dele como rei estava próximo de acabar e sabia que já existia uma intenção de que houvesse um outro rei designado por Deus. E, segundo o profeta Samuel, esse rei seria Davi. Então, Davi tem inúmeras situações onde ele tem que fugir, ele tem que realmente sair às escondidas na noite, fugir para as montanhas, porque existiam pessoas querendo realmente tirar a vida dele. E tantos outros salmos que ele escreve, esse é um deles, e Davi ele consegue descrever a grandiosidade de ser chamado filho de Deus em situações de adversidade. Não eram situações de tranquilidade, não eram situações onde o meu dia a dia, a minha rotina estava dentro de uma normalidade. Não eram situações onde eu colocava o meu trabalho em oração, o meu relacionamento familiar em oração, eu colocava a solicitação para que Deus protegesse os meus filhos em uma oração. Eram situações realmente calamitosas, de dificuldade, de perseguição, de tirar a vida, de estar em risco. E é dentro desse contexto, é dentro dessas situações que Davi consegue escrever uma poesia maravilhosa e bonita como essa. E eu gostaria aqui que os irmãos, dentro desse contexto, relessem o texto comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ganha um outro sentido, né, irmãos? Quando a gente lê o texto dentro dessa concepção que eu passei para vocês, ele ganha um outro sentido. O que eu queria deixar para vocês em momentos de crise como essa? Eu não sei como está a tua casa aí, eu não sei como é que está você, se você está gripado igual eu ou não, se você tem situações, parentes próximos passando por momentos, e sempre que agora vem qualquer resfriado aí a gente tende a ficar um pouco preocupado. Eu não sei como é que está a tua casa hoje, mas eu gostaria de que você fizesse essa leitura comigo e que isso trouxesse para nós uma mensagem de paz e de tranquilidade, porque nós devemos considerar que o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus hoje. A primeira questão que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a questão do amor. E, Mateus, não tem nenhuma vez essa palavra, mas eu, na minha leitura aqui, eu enxergo ela claramente. E eu enxergo ela mais claramente ainda com a primeira frase do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. O que significa o pastoreio? E eu vou olhar isso um pouco para a concepção de Davi. Davi ele era um pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele é aquele que levava as ovelhas para pastos longes, né? Porque quando acabava o pasto perto daquele local onde ele estava, ele precisava procurar outros locais para que as ovelhas pastassem. Então, o pastor de ovelhas pegava e levava essas ovelhas para outros lugares. A questão é que esses outros lugares eram lugares desconhecidos, lugares de insegurança, lugares de perigos, né? Tanto é que Davi protege as suas ovelhas desses perigos em muitos momentos. E o que eu queria deixar aqui com vocês é que o pastor, ele não tem como, o de ovelha, não impede que as suas ovelhas passem pelos perigos. É muito claro, e a gente tem visto aí, eu vi algumas reflexões, acho que dentro do nosso próprio conselho veio isso, o sol nasce sobre os justos e os injustos. Hoje nós estamos passando situações onde tanto o cristão,
como budista, como hinduísta, todos estamos dentro da mesma situação, todos estamos passíveis de estar sendo contaminados por esse vírus, não é verdade? Mas a questão é que o pastor que ama as suas ovelhas, ele está junto. Né? A mensagem que é muito clara na Bíblia, ela é sempre assim, não é que vocês não vão passar por dificuldades, mas a igreja ela precisa ter a concepção de que o pastor, e aqui eu quero colocar o nosso verdadeiro pastor, o nosso grande pastor, ele está junto. Então a palavra, meus irmãos, o conteúdo de amor de Deus é do pastor amoroso que está aqui para cuidar das suas ovelhas. E isso não quer dizer que talvez alguns de nós não temos que passar por tribulações, que sejam mais do que estar hoje enclausurados dentro de casa, muitas vezes aí cuidando, né, com as questões financeiras e as questões de saúde. Mas o pastor é aquele que cuida, que está junto, que se preocupa, que vai além da fala. O pastor, ele transpassa os nossos medos e os nossos anseios. Então, quando você se coloca numa situação, meu irmão e minha irmã, de temor, numa situação de ansiedade, numa situação de medo, de insegurança, como talvez muitos possam ter vivido durante esses dias, a gente tem que olhar para esse Deus como um Deus de amor e que está conosco e que o poder dele é muito além da vida e da morte e que ele transpassa esse seu medo. E que apesar desse seu medo, apesar dessa sua insegurança, apesar de tudo aquilo que possa acontecer, ele está com a gente passando por esses momentos de perigo. O Deus de amor. Eu queria colocar um segundo ponto aqui, que é a questão da confiança. Como eu já disse anteriormente, as experiências de Davi o levaram a ser essa pessoa de fala ousada, né? Diante de Golias, Davi falava para aquele homem enorme, o melhor guerreiro deles: você vem a mim com espada e escudo e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, né? Eu não estou dizendo que é para todo mundo ficar falando isso para o coronavírus, tá, irmãos? Deus é o mesmo Deus em cada momento. Mas eu quero dizer para vocês que esse homem, por ter tido essas experiências com Deus, essas experiências de saber que Deus está junto, ele era ousado, era firme e era claro. Né? A ponto de Davi escrever outros salmos que levam a entender essa confiança, essa determinação que ele tinha. O Salmo de número 125, versículo 1, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando eu olho para essa experiência de Davi, fica muito claro para mim uma coisa. Aqueles que conseguem, eu não estou dizendo que nós conseguimos ou não, estou dizendo aqueles que conseguem, em momentos de crise, colocar a sua confiança no Senhor, eles são pessoas firmes, são pessoas com clareza, são pessoas que falam, sim, temos dificuldade, mas nós estamos aqui e estamos com o nosso pastor, o Senhor dos Exércitos, aquele que é dono da vida e da morte. E se Deus nos permite estar passando por isso hoje, Ele tem um objetivo com isso. Mas isso não vai fazer com que eu me abale. É pecado se abalar, meu irmão? De forma nenhuma. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer para você é que se você está abalado hoje por alguma situação que está acontecendo, eu te digo, confie no Senhor. Porque a confiança no Senhor, ela nos traz essa intrepidez, essa ousadia de Davi. De um ponto de sua vida estar correndo risco, né, em vias de ser achado pelos inimigos e morto ao fio da espada, Davi consegue escrever um salmo tão lindo como esse. Então vamos relembrar, a gente está vivendo um momento difícil, Davi também viveu um momento difícil,
a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que é um pastor amoroso, e isso deve trazer em nós confiança, deve trazer para nós o sentimento de que Deus está conosco. Vamos sim, igreja, nos mantermos firmes e fortes naquele em quem nós temos a promessa da vida eterna. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto do Salmo 23, que é uma visão que eu tenho para os dias atuais, é a questão da tranquilidade. E você vai falar assim, Mateus, você está querendo falar em tranquilidade nesse caos, com os hospitais indicando que existe uma possibilidade de entrar em colapso? E eu estava ouvindo isso um pouco hoje. O que é o colapso, irmãos? O colapso, basicamente, é você estar doente, está passando mal, não tem vaga para você, você vai no juiz, o juiz dá um mandato para você que você tem direito de ser atendido no hospital, você vai lá com esse mandato com a polícia, mas não tem. Não tem o remédio, não tem o médico, não tem o enfermeiro, não tem o respirador, não tem. Não tem. Isso é colapso, é a capacidade do nosso meio de saúde não conseguir atender a necessidade urgente daqueles que estão doentes. E daí você vem falar assim, mas é nesse momento que você vem falar para mim em tranquilidade, Mateus? E eu digo para você, irmão, sim, quando você não é dominado por pensamentos destrutivos, por pensamentos de desespero, por pensamentos de caos, por pensamentos de morte, por pensamentos de insegurança, você pode sim ter um sentimento de tranquilidade. Muitas situações, irmãos, vão acontecer daqui para frente, boas, ruins, né? A gente já vê hoje aí pessoas egoístas, pegando mais do que precisam nos supermercados, né? A gente vê pessoas irresponsáveis por estarem bem de saúde, andando nas ruas ainda. Você vê a população entrando em alguns momentos de desespero social, né? E você também vê momentos bonitos, né? Você vê momentos encorajadores, e eu quero explicar aqui, exemplificar aqui especificamente os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, motoristas de ambulâncias, bombeiros, policiais, pessoas que estão hoje na linha de frente, né? O Exército Brasileiro também, as pessoas que estão trabalhando em supermercado, as pessoas que estão trabalhando em padarias, simplesmente aberto ao risco, né? E mesmo assim, não deixando de trabalhar, sabendo de todos os riscos. A gente vê já pessoas distribuindo álcool em gel gratuitamente, né? A gente vê várias situações bonitas do dia a dia, né? Mas isso não vai impedir com que nossos momentos também possam ser difíceis. E qual que é o papel da igreja hoje nisso tudo? A primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, que o nosso papel como igreja hoje, o primeiro deles é orar. E a gente já tem feito isso. Eu gostaria até de te convidar, se você não tem, se você não está na lista de distribuição da igreja, liga para o Roberto, o presbítero e licenciado Roberto, e peça para colocar o seu número lá. A gente está com uma corrente de oração até o dia 25 de abril. E a gente está orando sem interrupções. Então, todos os horários do dia, a gente tem alguém da nossa igreja intercedendo por esse momento difícil que a gente está vivendo. Eu gostaria de te chamar também que você colocasse seu nome lá. As competências do ser humano, elas são boas, elas são importantes, mas elas são limitadas. O nosso Deus pode sim mudar a realidade do nosso país e a realidade desse mundo. A segunda coisa que eu gostaria de colocar como um papel importante da igreja é que nós devemos ser exemplo. Então, e o que é ser exemplo nesse momento?
Ser exemplo é não ser egoísta. Ser exemplo é importar-se com o outro. Ser exemplo é mostrar tranquilidade, mostrar confiança, ser um ponto de equilíbrio no meio de tantas e tantas pessoas que podem estar desesperadas. O papel da igreja é nós sermos uma comunidade. O papel da igreja agora é nós sermos uma família, talvez como nunca fomos. Mas mesmo distantes? Sim, mesmo distantes. Eu quero te desafiar, irmão, que durante os próximos dias você pegue o seu telefone e você ligue para irmãos da igreja e ore com eles. Você ligue para irmãos da igreja e pergunte como ele está. É muito importante nós nos inteirarmos das necessidades uns dos outros. E essas necessidades são as mais variadas. Talvez é o ligar e mostrar que se importa. Talvez é o ligar e fazer uma oração. Talvez é o simples fato de dizer a paz do Senhor esteja dentro do seu lar vai fazer uma tremenda diferença dentro das nossas casas. Talvez nós vamos ter pessoas precisando de ajuda financeira. E eu quero colocar aqui o nosso momento da igreja. Hoje era o nosso culto missionário e nós faríamos a arrecadação missionária para mandar para eles, né? Inclusive, o Edinho, que está na França, é um dos países mais afetados, está com muita dificuldade, está enclausurado dentro de casa. Eu quero desafiar os irmãos a nós não pararmos de contribuir. A Rosângela já deve ter ligado para os mantenedores. E eu queria desafiar a igreja, a generosidade. Esse é um momento onde a igreja precisa ser generosa, irmãos. Esse é um momento onde a igreja precisa ser proativa. Esse é um momento onde a igreja deve mostrar realmente o porquê ela se chama Igreja de Jesus Cristo. Então eu quero convocar vocês, mantenedores, para que vocês façam a transferência na conta da igreja. Tá? O presbítero Mário, Roberto, depois eu vou te mandar, mas eu quero que você mande ali na lista de distribuição o contato do Mário, nosso tesoureiro, e a conta e a agência do banco do Bradesco, que é o nosso banco. O que precisa, irmãos, é que você identifique esse valor dentro da conta para que o Mário ache e passe para a Rosângela, tá certo? Então eu gostaria que, se você fez uma transferência e mandou para o Mário, você pegue esse comprovante e mande no e-mail ou no WhatsApp dele para que ele identifique esse valor e passe para a Rosângela, tá certo? Irmãos que não conseguem hoje fazer transferências, que levam os valores lá no gasofilácio, eu te desafio realmente a ficar em casa. Não é o momento da gente sair para a rua nesse momento e ir até lá num banco, correr risco para simplesmente fazer um depósito, tá? Mas se você tem esse valor disponível e você vai, em algum momento posterior, destinar esse valor, eu gostaria que você falasse isso para o Mário. E no primeiro momento que você tiver, você leve esse valor até a igreja, tá certo? A Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, ela não vai passar por dificuldade, né? A nossa igreja, ela é uma igreja abençoadora. E eu quero te desafiar, esse é o momento da igreja ser generosa, meus irmãos. E eu vou ser mais além ainda. Eu vou mais além. Se por algum motivo você tem pessoas da sua família, você tem pessoas próximas a vocês que estão passando por necessidade, eu digo para você, opte por abençoar primeiro essas pessoas. A igreja de Jundiaí, ela vai se manter forte. Mas esse é o momento de nós sermos generosos, amorosos e mostrar o Jesus Cristo que nos ensinou como nós deveríamos agir. Tá? Contribua, continue contribuindo dentro das suas possibilidades. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta, mas olhe esse momento como um momento onde nós podemos ser pessoas generosas no nosso meio. E se você optar, em última análise, no seu coração, de que hoje esse dinheiro precisa ser destinado para pessoas que estão com mais dificuldade, faça isso.
em nome de Jesus. E depois testemunhe isso dentro da igreja. A última mensagem que eu quero deixar para os irmãos é que você seja uma referência para os seus familiares e dentro do seu lar. Eu li um texto essa semana, deixa eu só achar aqui, eu quero ler para os irmãos. Eu acho que vocês devem ter visto aí, porque a coisa que mais nós fazemos agora é ver notícia, né? Ficar em casa na crise é uma ótima oportunidade de reaprender a conviver. Então, eu nunca tive tanto tempo com as minhas filhas e com a minha esposa, né? 24 horas por dia dentro de 4 paredes, né? E esse é o momento que eu acredito que Deus está dando para nós também, né? Não é o momento de discutirmos, não é o momento de brigarmos, não é o momento de querer lavar roupa suja. Eu acho que esse é o momento da gente se unir. E eu queria desafiar você, igreja, a fazer isso junto comigo. Irmãos, eu quero terminar esse momento aqui com vocês pedindo mais uma vez que nós nos mantenhamos firmes em comunidade, em comunhão, e que Deus venha fazer a sua obra nesse momento na vida de cada um de nós. Amém? Eu vou encerrar com uma oração e depois eu vou ler a bênção de Deus que está em Números, capítulo 6, versículos 24 e 26. Eu gostaria de terminar esse domingo com essa bênção do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, nós estamos chegando ao final de mais um dia. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, assim como fez com Davi, venha fazer em nós como igreja. Venha, Senhor Deus, nos dar tranquilidade, venha nos dar paz, venha nos mostrar, ó Pai, o que o Senhor quer ensinar para a sua igreja nesses tempos difíceis. Nos faça ter um coração amoroso, um coração generoso, nos faça, Senhor Deus, ser pessoas relevantes, Pai, não pessoas egoístas, mas nos mostra, Pai, o que o Senhor quer que nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, façamos nesse tempo, Senhor Deus, de um caos na saúde, e que o Senhor venha, Senhor Deus, a ouvir o nosso clamor, Pai. Nós, como igreja, te pedimos que o Senhor venha nos proteger, o Senhor venha nos guardar, o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, o caminho correto a ser seguido. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja com cada um dos membros da nossa Igreja de Presbiteriano Independente de Jundiaí, nos seus lares, aonde quer que eles estejam. O Senhor seja com cada um deles, é que eu te peço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço.